Boa tarde, aqui é o professor Vinícius, dando continuidade aí nas nossas atividades da UFSJ. Venho falar do conteúdo da disciplina Cirurgia 1. Hoje a gente vai falar de cirurgia da unha, como disciplina ofertada aí nesse primeiro período emergencial devido à pandemia. Então, entrando no nosso assunto, né, a cirurgia da unha, ela é um conteúdo para cirurgia ambulatorial e apesar de parecer, né, tão pequeno, por proporcionalmente ser um órgão tão pequeno no nosso corpo, mas como anexo da pele, ainda assim a gente tem muitas patologias que envolvem a unha e a maioria delas vai ter um componente cirúrgico envolvido. Né? Então, relembrando a anatomia da unha, na imagem da esquerda, né, a anatomia macroscópica, lembrando que a unha ela é presa na extremidade distal das nossas falanges, então em todos os dedos, tanto das mãos quanto dos pés, nós temos essa estrutura. Ela possui uma borda livre, que é a porção mais externa. As outras bordas formam com a pele os sulcos laterais e o sulco proximal. Nesse sulco proximal cresce uma pequena camada de pele, tecido conjuntivo, que é chamado de eponíqueo. E logo à frente dessa estrutura, a gente nota que a unha ela tem uma coloração normalmente esbranquiçada, e é uma estrutura que nós denominamos lúnula, que é justamente onde essa unha se origina, macroscopicamente, né, externamente no dedo. Quando a gente vai avaliar a estrutura da unha, a gente vê que, na verdade, na região do sulco proximal, ela é só onde essa unha exterioriza, né? Então, o que a gente identifica, né, na região da lúnula, que é a primeira parte macroscópica que a gente visualiza, não é o início da unha em si. A gente ainda tem uma parte que chama prega proximal, sendo que a porção mais inicial dela, que é justamente onde estão as células proliferativas que vão formar e estimular o crescimento da unha, é a nossa matriz da unha. A gente nota que essa estrutura ela tem uma correlação muito próxima à estrutura óssea da falange distal, sendo separada por um tecido conjuntivo, e toda essa extensão da unha que a gente vê externamente, né, a gente vai chamar de corpo da unha, que está firmemente aderida ao que nós chamamos de leito ungueal, que é justamente essa porção, né, de tecido conjuntivo que está abaixo dela. Então, muitas vezes, essa correlação da unha com o tecido ósseo, ela vai ser importante para a gente quando a gente tiver trauma na extremidade, né? Às vezes a gente vê uma lesão na unha e, a partir daí, a gente tem que inferir que tenha trauma ósseo associado, né? Pela relação anatômica entre essas estruturas. Então, uma vez lembrada a anatomia, a gente tem que comentar o seguinte: o procedimento anestésico, geralmente, ele é regional através do bloqueio do dedo todo, né? Isso se dá principalmente porque quando a gente vai avaliar a inervação da região mais distal do dedo, é uma região que vão ter as terminações nervosas de todos os nervos digitais, tanto os dorsais quanto os palmares. Então, a gente tem uma rica inervação nessa área, e qualquer procedimento anestésico feito diretamente nessa região mais distal é um ato extremamente doloroso para o paciente. Então, no geral, a gente tem, para indicar uma cirurgia de unha, lembrar que o procedimento anestésico ele é feito na região da base, e sendo que, né, cada dedo vai ter 4 componentes nervosos, então eu tenho que fazer esse bloqueio nas 4 localizações dessas estruturas nervosas. Então eu posso fazer 4 entradas na pele de forma perpendicular ao osso, né, de forma que eu possa encostar essa agulha no periósteo, recuo um pouco, né, para justamente não infundir todo o anestésico no periósteo, e anestesiar cada um dos 4 pontos. Ou então eu posso fazer esse mesmo procedimento em um dos pontos e, utilizando a extensão da agulha, né, eu posso fazer com que ela, desse mesmo ponto, sem retirá-la da pele, chegue até a região onde estão os nervos mais próximos, de forma que eu consigo anestesiar sem
precisar fazer novas entradas na pele, porque cada vez que eu entro com a agulha, é um desconforto para o paciente, ele pode sentir um incômodo pela picada da agulha. Uma vez, né, feita a infusão do anestésico na região da base do dedo, eu tenho que conferir, né, se a região da unha, que é onde vai ser o meu sítio cirúrgico, está completamente anestesiada. Então, eu posso utilizar algum instrumental cirúrgico que eu tiver disponível na minha mesa e fazer o estímulo doloroso, perguntando, né, da sensibilidade para o paciente. Eu só vou começar o procedimento quando o ato anestésico tiver tido o efeito necessário, né, para que a gente continue sem dor ou incômodo para o paciente. Falando propriamente das patologias, né, a gente vai começar falando da paroníquia. Nada mais é do que um processo infeccioso que vai acometer principalmente aquelas bordas, aqueles sulcos da unha, pode ser tanto os laterais quanto o proximal. Os principais micro-organismos envolvidos, né, é o Staphylococcus aureus e alguns gram-negativos entéricos. E manifestação disso vai ser através de edema, hiperemia e dor local, então são sinais inflamatórios clássicos, né? E em alguns casos pode aparecer até mesmo secreção purulenta. Vendo aqui pelas imagens, né, a gente vê essa primeira um componente, né, de hiperemia na região mais proximal da falange distal, e a gente vê um edema grande acometendo, né, tanto esse sulco lateral quanto o sulco proximal. Nesse exemplo aqui de cima, a gente vê, né, que a paciente até tem um extravasamento de conteúdo de aspecto purulento, né? Então, clinicamente, é a minha manifestação, né? Como que eu vou tratar isso? Inicialmente, o tratamento não é cirúrgico. Essas patologias infecciosas, ela pode ser tratada com compressa quente, né, para ajudar a fluidificar essa coleção purulenta, e utilização de antibiótico terapia. Eu posso utilizar ela tópica ou sistêmica, sendo que a tópica vai ser quando eu tenho exclusivamente as bordas laterais ou proximais acometidas, mas se eu estiver visualizando, né, conteúdo purulento na região inferior, né, da unha, possivelmente acometendo o leito ungueal, possivelmente só essa antibiótico terapia local não vai ser efetiva. Ou então, quando eu já tenho casos mais complicados, onde essa infecção não está mais cometendo só a região próxima à unha, onde eu já tenho um processo infeccioso ascendendo, né, proximalmente aí no dedo. Então, são casos onde eu vou precisar da antibiótico terapia sistêmica. Se em até 48 horas do tratamento clínico não tiver nenhuma melhora, né, a gente vai ir através da drenagem cirúrgica para tentar tratar esse paciente, né, uma vez que já está possivelmente evoluindo desfavorável, né? E se por acaso, naquela condição onde eu já vejo um abscesso subungueal na região do leito, a drenagem do abscesso ela é mandatória. Então, exemplificando, né, a partir do momento que eu tenho o edema, eu tenho já o processo inflamatório instalado, eu vou fazer a exeres da região que está acometida, justamente para expor e conseguir limpar, né, essa região onde tem processo infeccioso. E caso eu ainda tenha cometimento subungueal, eu posso fazer uma incisão na unha, geralmente é feita uma cunha na região aqui da unha, acima de onde está esse abscesso, justamente para a gente criar um pertuito, né, de comunicação entre a loja do abscesso e o meio externo, de forma que essa secreção purulenta saia e meu antibiótico consiga fazer efeito. Então, esse é o tratamento cirúrgico para paroníquia. Outra patologia seria a infecção da unha por fungo. Então, a gente já viu a paroníquia, que é a infecção bacteriana. E, no caso, a onicomicose, que é a nossa micose, que acomete principalmente, né, as unhas, ela tem um tratamento que é essencialmente clínico, a gente vai falar daqui a pouquinho, mas em alguns casos pode ter indicação cirúrgica. Então, a gente tem vários tipos dessa infecção e elas estão relacionadas principalmente em relação ao local onde está acometendo, né, essa onicomicose.
Então, né, a gente tem a porção mais distal da unha, então, no caso, ela seria na parte da borda livre. A gente poderia ter a proximal, onde essa micose acomete mais a região do sulco proximal. E a gente tem a que a gente chama de superficial, onde tanto a borda livre quanto o sulco ele está preservado, mas na região central do corpo da unha a gente consegue ver essa região que pode ser brancacenta, amarelada, em casos mais avançados até com coloração mais escura, acastanhada, onde eu consigo visualizar esse comprometimento, né? Lembrar que quando eu tenho um paciente que é imunodeprimido, apesar de não ser comum, geralmente a Candida albicans seria o agente que vai provocar essa onicomicose. Então, é um diagnóstico diferencial caso o paciente chegue para a gente para tratamento dessa onicomicose, e a gente tem que sempre pensar na possibilidade de Candida albicans para a gente guiar a nossa terapia com antifúngico. O diagnóstico definitivo, né, vai ser com a identificação do fungo no material. Então, a gente pode fazer raspados, né, como se fosse uma curetagem dessa região, mandar para exame histopatológico. Eu posso fazer uma exérese de porção pequena aí da unha, mandar também para essa análise. E o que tem que ser definitivo para o diagnóstico é a identificação do agente fúngico. Uma vez que foi identificado, né, seja clinicamente ou através de um diagnóstico definitivo pela identificação do fungo, a gente vai fazer o tratamento. Geralmente o tratamento é feito sem essa identificação, já que clinicamente não há dúvida, né, que trata-se de uma onicomicose. Então a gente inicia com um antifúngico tópico, quando a gente tem essa manifestação da onicomicose superficial, que é o que a gente chama de unha branca. O antifúngico tópico ele é suficiente para realizar o tratamento. A grande maioria dos casos que não são desse subtipo, né, da subungueal branca, eu vou necessitar necessariamente de antifúngico sistêmico, e nesse caso é por uso prolongado, algumas com indicações superiores a 3, 6 meses de uso contínuo, geralmente uma vez semanal. E é interessante, né, esses casos que tem uma evolução mais difícil, né, você está tratando clinicamente e o paciente não tem nenhuma melhora significativa, às vezes até mesmo encaminhar para o especialista, né, para a dermatologia, acompanhar junto com o cirurgião, né? E, no geral, a exérese da unha ela vai ser indicada a partir do momento que eu já tenho comprometimento da estrutura, né? Então, a partir do momento que essa micose começa a alterar a minha matriz, né, que é a fonte do crescimento da unha, se eu tenho essa alteração, a matriz ela cria o processo inflamatório, ela vai se deformar e, consequentemente, a unha perde totalmente a referência de crescimento. Então, ela pode crescer desordenadamente, né? E nesse caso, não adianta eu fazer o tratamento com antifúngico isolado, né? Eu necessariamente teria que fazer exérese para que o antifúngico consiga agir na matriz, eliminando o agente, né, microbiológico, para que essa unha cresça normalmente em seguida. Então, a cirurgia, a exérese total da unha, ela está indicada apenas naqueles casos onde eu tenho deformidade. Em alguns casos, além da deformidade, o paciente pode apresentar dor por compressão nervosa das estruturas adjacentes, porque como ela perde o referencial de crescimento, ela pode até mesmo comprimir a região do leito subungueal e o paciente sentir dor. Então, se eu tiver paciente muito sintomático, pode ser que a exérese da unha seja uma boa estratégia para início de tratamento. Uma outra patologia é a onicogrifose. Ela pode ou não estar associada com componente de infecção fúngica, mas geralmente ela é mais comum com o desenvolver da idade. Não necessariamente tem um fator desencadeador, mas é mais comum em pacientes idosos, e o que a gente vai ver
né, um aspecto de unhas totalmente irregulares, elas vão ser mais espessas e tem uma tendência a ficarem mais curvas. Então, fazendo uma analogia com o ser mitológico, né, o grifo, que seria uma mistura, né, de águia com leão, que teria garras, né? Então, essa doença da unha acabou ganhando esse nome justamente por parecerem umas garras mesmo, né? Então, eu vou identificar essa onicogrifose e o tratamento necessariamente tem que ser cirúrgico, uma vez que a matriz, o leito ungueal, eles sofrem alguma alteração anatômica, né, pelo processo aí de envelhecimento ou algum outro fator externo sobre essa matriz e o leito, né? Então, a unha vai continuar crescendo se eu não retirar ela, né? Ela vai manter essa anormalidade anatômica. E muitas vezes eu tenho que fazer o tratamento desse leito ungueal e da matriz com uma substância que é o fenol, que ela vai ser irritativa e ela acaba causando um certo grau de apoptose dessas células da matriz. E o paciente pode reverter o quadro ou, em alguns casos, se a lesão da matriz pelo tratamento com fenol for mais amplo, o paciente pode até não ter o desenvolvimento da unha no local. Outra deformidade, né, outra patologia que a gente geralmente trata é a famosa unha em pinça. Na verdade, ela vai sofrer uma distrofia, aumentando essa curvatura lateral. Geralmente, a gente tem uma unha de aspecto praticamente reto, com uma leve curvatura acompanhando a circunferência do dedo. E acaba que, por algum motivo relacionado ao crescimento, ela começa a sofrer esse processo de distrofia, de forma que essa curvatura vai ficando mais e mais acentuada. O grande problema é que quando as bordas laterais começam a deformar, a região do leito subungueal ela vai começar a ser pinçada, justamente o que justifica o nome dessa patologia, né? E esse pinçamento, em alguns casos, se ele for a ponto de comprometer o pedículo vascular para essa região do leito subungueal, pode desenvolver um quadro isquêmico na região subungueal. Então, é uma situação que precisa ser tratada. Antigamente, o tratamento dela era exclusivamente através da cirurgia. Hoje, a gente já tem outras formas de tratamento. A gente tem alguns dispositivos externos, como grampos metálicos ou outras próteses que podem ser colocadas nas bordas laterais da unha, tendo um ponto de apoio central fixo, e essas próteses, né, ou grampos, eles tendem a puxar essa unha para a posição habitual dela, né, com redução aí da curvatura e, consequentemente, reduzindo, né, esse pinçamento, esse estrangulamento da região subungueal. Então, esses grampos metálicos podem ser uma primeira opção, mas nem sempre eles vão ser totalmente resolutivos. Pode ser que eu tenha uma melhora sintomática, mas uma vez que eu pare de utilizar esses grampos, a patologia pode voltar, já que é uma distrofia, né, do próprio leito ungueal. Então, acaba que, muitas vezes, o paciente vai cair na exérese total da unha mesmo, e já que é uma doença do leito ungueal, pode ser que, utilizando o fenol, né, a destruição dessa região do leito, possa facilitar o controle, né, da patologia. Mas, né, uma vez com o leito ungueal destruído, pode ser que o paciente não desenvolva muito bem um crescimento normal no segundo tempo, né? Então, pode ser que ele fique com a anatomia da unha comprometida no pós-operatório. Mas o principal, que é justamente não causar esse pinçamento, esse estrangulamento, vai estar resolvido com essa utilização do fenol no leito ungueal. Uma das patologias mais comuns e conhecidas aí, né, da unha é a famosa unha encravada. Então, nada mais é do que quando eu tenho a borda lateral da unha penetrando na região do tecido adjacente saudável, né? Então, é o que o popular fala que a unha está entrando na carne, né? Então, essa penetração aí da margem ungueal dentro desse tecido adjacente vai provocar uma reação inflamatória local. E essa reação inflamatória, ela cria
um padrão crônico, né? Pode evoluir até com formação de tecido de granulação, porque o agente, que é justamente a unha, continua perpetrando esse processo inflamatório, né? Então, o que vai ser meu fator de risco para que isso surja, principalmente, é o corte inadequado, né? Muitas vezes os pacientes relatam que nessa porção mais lateral da unha, eles cortam mais arredondado e acaba que a unha perde a orientação do crescimento. Então, ela cresce para todos os lados e acaba penetrando, né, nessa região do tecido adjacente sadio e provocando essa patologia. Algumas outras situações onde a unha encravada pode acontecer é quando o paciente utiliza sapato apertado demais, e nesse caso é até mesmo mais comum em mulheres que utilizam sapato de salto. Se ele for fechado, tende a ser um calçado bem apertado, né, provocando um favorecimento aí, né, do surgimento da unha encravada. Posso ter alguma deformidade traumática no dedo que faça com que essa referência de crescimento, né, do leito subungueal ele seja também alterado. E quando tem traumas muito recorrentes, né, nesse local, eu posso predispor também. Então, a melhor medida para uma encravada, né, é tentar a prevenção, orientar o paciente em relação ao corte adequado, não usar sapato apertado, aqueles pacientes que já têm tendência a ter trauma recorrente, né, às vezes é trabalhador, utilizar o EPI adequado, né, desde que seja um EPI com calçado folgado, né, para evitar esses traumas recorrentes aí. O tratamento vai ser essencialmente cirúrgico, né? A unha encravada, a gente tem que fazer a cirurgia que é denominada cantoplastia, que é justamente na borda lateral que a gente vai fazer o procedimento cirúrgico. E caso tenha sinais infecciosos, né? Às vezes o paciente, além do granuloma, vai ter secreção purulenta, né? Nesses casos, tem a possibilidade de formação de abscesso na região onde a unha penetra, né, no tecido adjacente, a antibiótico terapia vai estar indicada. E como que é esse procedimento, né? Esse diagrama mostraria o passo a passo, onde eu começo fazendo, né, o bloqueio na base do dedo, da unha encravada. Alguns autores sugerem fazer um pequeno torniquete na base do dedo para reduzir sangramento, mas é um procedimento que não causa sangramento aumentado, então essa é uma etapa que alguns autores falam que ela é dispensável, pode ser ou não realizada. A seguir, né, você faz o teste da sensibilidade na região distal do dedo e, uma vez que o paciente não sente dor, naquele local onde eu tenho a borda lateral encravada, eu vou utilizar uma pinça reta, colocando essa pinça por baixo da unha, uma das garras da pinça, e a outra garra da pinça por cima, de forma que eu vou fazer o pinçamento, né, dessa parte acometida da unha. Uma vez que isso foi feito, eu posso fazer a eversão dessa borda, então essa pinça vai ser girada, de forma que eu retiro todo o conteúdo que está penetrando no tecido. A seguir, eu posso utilizar uma tesoura ou bisturi para fazer o corte, né, exérese, dessa porção que foi acometida. Então, né, uma vez que eu já retirei, essa região onde tem a área que estava com um processo inflamatório já foi tratada, e alguns casos onde eu já tenho certa recorrência ou uma deformidade anatômica importante, eu posso estender a incisão para fazer a exérese da matriz, né? Sempre que eu retiro a matriz, essa porção não cresceria novamente e, consequentemente, o paciente não teria recorrência do sintoma, né? E uma vez que é feito isso, caso você tenha feito o torniquete, você retira o torniquete e observa sangramento. Se não tiver feito, é só observar sangramento, e muitas vezes a compressão, um curativo compressivo é suficiente aí para fazer uma hemostasia adequada. Então, esse seria o procedimento da cantoplastia, que ele é até bem frequente, né, dentre dos procedimentos ambulatoriais aí da unha.
Eu tenho uma outra técnica, que é chamada técnica de Barclay, onde o local onde essa unha está encravada, eu tenho associação com um excesso de tecido, né, de partes moles adjacente a ele. Eu poderia fazer uma incisão onde eu não tenho processo infeccioso, inflamatório, retirar essa porçãozinha e fazer uma sutura, de forma que o excesso de tecido que acabava entrando, né, sobre a borda do corpo, a borda lateral da unha, ela ficaria, ela seria retirada depois de fazer a sutura, né? Então é como se eu tivesse um excesso de pele e, consequentemente, a unha entrando naquele tecido causaria reação inflamatória. Se eu puxar esse excesso depois de uma exérese, né, do excesso de partes moles, eu conseguiria retirar o tecido mole da unha e, consequentemente, essa unha encravada estaria tratada. Ela é indicada para quando eu não tenho processo infeccioso associado. Então, aquele paciente que já tem o granuloma, que já tem um abscesso local, né, secreção purulenta, e eu não faria essa técnica, né? Essa outra imagem mostrando, né, tratamento da matriz, quando eu já tenho comprometimento da matriz, né, que além daquela exérese do canto propriamente dito da unha, eu estenderia essa incisão até encontrar a matriz da unha e retiraria totalmente essa porção acometida. Em seguida, fazer a sutura primária. Então, são essas as opções de tratamento que a gente tem, né, para a unha encravada, e é uma cirurgia que é muito com muita baixa morbidade, né? Então, ela é resolutiva na grande maioria dos casos, mas se o paciente não respeitar aquelas medidas preventivas, tem grande chance de recorrência. Então, pode ser que o paciente retorne depois de um tempo com a unha encravada no mesmo local, mas porque não seguiu as recomendações corretamente. Agora a gente vai falar algumas situações de trauma. Quando eu tenho um trauma contuso e eu tenho um hematoma subungueal, é justamente o trauma, né, uma vez que ele comprime as estruturas, né, da extremidade do dedo, consequentemente ele vai lesionar os vasos que estão no tecido conjuntivo subungueal, e esses pequenos vasos vão começar a extravasar e formar o hematoma. O grande problema, né, é que o hematoma ele vai crescendo e o espaço subungueal ele é limitado, uma vez que ele está entre o osso e o corpo da unha, e não tem muito para onde expandir. Então, o paciente muitas vezes vai ter um quadro de dor intensa por causa dessas compressão de estruturas, né? O tratamento ele vai ser através da drenagem por uma punção. Geralmente a gente faz onde esse hematoma tem menos de 72 horas de evolução, porque a gente tem, dentro desse tempo, considerar que é uma ferida limpa, e até mesmo porque esse hematoma já não vai estar evoluindo para um coágulo, né? Então acaba que ele vai ter condição de ser drenado. A controvérsia de drenar isso após 72 horas é que muitas vezes esse hematoma já começa a formar esses coágulos, e uma vez que você faz a punção, ela não vai ser tão efetiva para a drenagem, você cria um ponto de entrada para a bactéria. Então, acaba que você pode estar induzindo uma infecção secundária, né? Então, a drenagem ela é feita quando o paciente procura o atendimento, né, mais recente em relação ao tempo de evolução do trauma. Depois que você faz a drenagem, você utiliza um curativo compressivo, justamente para comprimir os vasos que estão lá no fundo, né, do leito ungueal, para que eles não continuem sangrando. Consequentemente, você tem um controle da hemostasia. E esse hematoma não tende a recorrer no segundo momento. E por aquela associação muito próxima com a estrutura óssea, né, sempre que a gente tem trauma contuso, eu tenho que sempre procurar fratura óssea associada, né? Então, antes de eu fazer esse tratamento de drenagem do hematoma, eu avaliando esse paciente no contexto de urgência, eu tenho que solicitar radiografia da mão,
para ver se eu tenho ou não fratura da falange, né? Se for apenas um dedo, pode ser radiografia unicamente desse dedo, né? Mas o importante é sempre eu procurar e descartar essa fratura. Se eu tiver uma fratura associada e fizer a drenagem sem saber dessa fratura, eu faço com que vire uma fratura exposta, né? O que aumenta muito a mortalidade, mesmo sendo em estrutura mais distal, de pequeno porte. Assim, eu aumento muito a chance de infecção, né? E, então, nesse caso, é mandatório, antes de eu realizar qualquer tipo de tratamento, avaliar se tem ou não fratura, o que mudaria completamente a nossa conduta. Outra situação relacionada com trauma é quando eu tenho um trauma que faz com que a unha toda ou parte dessa unha sofra avulsão, que seria o descolamento do leito ungueal, ou quando eu tenho algum ferimento cortante, onde parte da unha vai ser cortada e também vai ser retirada do leito ungueal, né? A principal coisa a se fazer nesse caso é ver se eu ainda tenho fragmentos dessa unha bem aderidos no tecido subungueal, porque eu tenho que tentar ao máximo evitar retirar essa unha, né? Então, se por acaso sofreu uma avulsão parcial da unha, uma grande parte ainda continua no leito, eu não vou fazer a exéresis da unha. Essa unha ela tem que ser mantida no leito ungueal, e se ela tiver mais porção solta do que presa, né, eu posso até mesmo suturar, mas o mais importante é que eu mantenha essa unha no local, para evitar uma porta de entrada, né, uma porta de infecção nessa região, e dar tempo para que a própria unha por si só cresça e complete novamente a sua posição no leito ungueal. Então, o tratamento seria conservador, né, a princípio. Para aqueles casos de avulsão onde a unha praticamente soltou, como da imagem abaixo, né, a gente vê que uma pequena porção que está aderida, então nesse caso não tem como eu suturar a unha, né? Então ela já sofreu uma avulsão praticamente total. Então nesse caso a gente termina de fazer a exérese dela. Mas de forma geral a gente vai tentar preservar a posição da unha sempre que possível. E por fim, né, as lesões tumorais, a gente tem várias lesões que são consideradas benignas. Essa, por exemplo, é uma melanoníquia, é um excesso de pigmentação na região da matriz da unha, consequentemente, quando a unha cresce, ela fica pigmentada. É um diagnóstico diferencial para o melanoma da unha, né, mas muitas vezes essas lesões tumorais elas podem ter acompanhamento conservador, se for de aspecto benigno, né? Ou então a gente vai realizar uma exéresis local. Às vezes o paciente desenvolve verruga no leito ungueal, abaixo da unha. Então, nesse caso, né, pode ser que eu faça só a exérese da lesão, pode ser que eu faça exérese, né, de porção da unha, exérese da unha, para fazer algum tratamento associado, né? No caso de verrugas, eu posso utilizar ácido, eu posso fazer exérese cirúrgica, eu posso utilizar a criocoagulação, né, para fazer essa retirada. Então, são várias opções de tratamento que a gente tem quando se trata de verrugas. Mas, sendo benignas, são tratamentos simples, né, desde conservadores até exérese simples da lesão. Quando tem suspeita de lesão maligna, né, no caso melanomas que já são que tem um comportamento mais agressivo, às vezes um SEC, né, nessa região, aí eu tenho que fazer a exérese cirúrgica. Lembrar sempre que no caso, né, de neoplasia maligna, de comportamento agressivo, especificamente o melanoma, um tratamento amplo da lesão incluiria a amputação do dedo, né, e indicar uma amputação do dedo sem ter certeza, né, diagnóstica, porque isso aqui pode ser uma melanoníquia, que é uma lesão benigna, né, causaria um transtorno muito grande, né? Você amputar o dedo e no final das contas não ser uma neoplasia maligna. Então, muitas vezes, quando eu tenho esse tipo de lesão
com suspeita de melanoma, eu posso fazer uma biópsia incisional, retirar uma parte dessa lesão, para ter uma confirmação anatomopatológica, né? E uma vez confirmada que é uma neoplasia maligna, né, que trata-se sim de um melanoma, eu indicar a amputação do dedo no segundo tempo cirúrgico. Então, acaba que, quando é lesão benigna, os tratamentos tendem a ser mais conservadores e menos agressivos, mas quando a lesão tumoral maligna da unha, a gente vai fazer uma exérese pensando sempre em margem de segurança para esse perfil de paciente. Então, são essas questões que eu queria trazer para vocês das patologias cirúrgicas da unha. A gente viu que grande parte delas não vai ser cirúrgica a princípio, então tem que ter um manejo clínico conservador antes, mas algumas vão ter indicação bem específica de cirurgia. Nesse caso, conhecer muito bem as técnicas, né? Nossa referência bibliográfica para estudo é o Cirurgia de Ambulatório, do professor Savassi Rocha, a última edição, né? E muito obrigado por acompanhar mais uma aula. Bons estudos!